partiti con nostro onore, 36 giorni di macchina a vapore. In l'America noi siamo arrivati. America, 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 cosa sarà nostra America? America, 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 un bel massolino di fiori. Era tempo de guerra. A Inquisição tinha acabado por lá fazia uns 40 anos. As terras agricultáveis tinham poucos donos. Ter um lugar mais abastado era uma questão de sobrevivência. Era uma noite fria de inverno, quando Bernardo chegou em casa. A família e os amigos estavam reunidos para um filó, falar, conversar, beber vinho. Foi nesta noite que Bernardo ouviu que um navio partiria pelo Brasil pela primeira vez. E muito empolgado disse: eu vou também! 36 dias, horas que pareciam meses, meses que pareciam anos, de angústias, de medos e preocupações. O que aguardará esta América? O que terá nesse lugar? O que vamos fazer? Mas afinal de contas, a esperança movia. E assim, a italianada, porca miséria, gente, bebendo vinho, claro, comendo muito pão, mas que alegria, que coisa boa, que bom que tu veio hoje, que alegria, oi, vou embarcar todo mundo nessa viagem, gente, 36 dias, oh, que alegria, vamos beber um pouquinho de vinho hoje, mas um vasito de vinho, ai, que alegria, mas que bom que tu veio também, mas que coisa boa, mas que felicidade, gente, vamos brindar. Johnny, o que fazia a italianada? Bebia vinho para espantar a solidão e o medo. Imaginate, 36 dias de barco. Mas pode beber, não tem problema, mas claro, não é cenográfico. Que alegria! E assim, vinho vou tomar depois, é claro, né? Mas claro, afinal de contas. E assim, bebendo vinho, a italianada conseguia espantar o medo, a angústia. Gente que nascia, gente que morria, que era jogada ao mar. Mas mesmo assim chegaram ao porto do Rio de Janeiro. E do Rio de Janeiro, para Campinas. Fazer o que em Campinas, gente? O que é que a italianada veio fazer a não ser colher café? Vamos colher café hoje um pouco? Vamos colher café hoje. Outro pouquinho de café. Ai, mais um pouco de café. Outro pouco de café, mais um pouco de café. Gente, tem que colher muito café hoje, gente. Muito café. Vamos colher café? Colhe café. Nossa, eu cansei de colher café. E a família de Bernardo também cansou. Voltaram para a Itália. Mas Bernardo era um cara muito teimoso. E decidido. Que ele veio foi para ficar. De Campinas, fez amizade, arrumou um lombo de um cavalo, colocou as traias e apetrechos. De Campinas a Camapuã, de Camapuã a Santo Antônio do Campo Grande.
Gente, que de grande não tinha era nada. Umas 4 casinhas. Água de poço. Não tinha energia. Era um ponto de parada. Um entreposto para quem ia para o Paraguai e para a Bolívia. Sim, é justamente nesse lugar que Bernardo faz o primeiro puxadinho. O primeiro puxadinho de palha. Arruma uma carroça, arruma sua saia e sai por aí pelo mundo vender como caixeiro viajante. Mas teve uma viagem que ele fez para a cidade de Coxim. Lá ele conheceu Amélia Alexandrina, moça pequena, gestos tímidos, sorriso grande. Tinha 15 anos quando se casaram. Aos 16 nasceu a primeira filha. Rápido negócio. Bernardo não queria deixar a família nessa terra de ninguém. Colocava mulher e filho em cima da carroça. Ei, amor, ei, amor, ei, amor, ei, amor, ei. Carroça de rodas gigantes, puxada a boi. Mulher, filho em cima e do lado uma vaca. Sim, gente. Afinal de contas, a vaca tinha que ir junto para poder dar comida para a filha. Porque a vaca era uma coisa importante no Mato Grosso do Sul. Na época era Mato Grosso. A vaca era uma coisa importante, gente? A vaca é uma coisa importante até hoje ou não? A vaca é? A vaca é importante até hoje. Bernardo realmente tinha tino para os negócios. Tanto é que a primeira casa de alvenaria ele construiu com requintes de materiais trazidos da Itália. O telhado era de ardósia. A Maria Fumaça passava tão pertinho que dava para ver a cor do olho do maquinista. O quintal era tão grande que mais parecia uma fazenda. Mas se você esticasse assim o ouvido, você conseguia ouvir o rio em segredo sussurrante. E é num cenário como esse, quase poético, que uma das famílias mais importantes de Campo Grande se fez. Bernardo foi o primeiro prefeito eleito, mas não assumiu. Não sei por quê. Pois é, tem gente que sabe. Pois é, ele não assumiu. Mas Bernardo deixou o seu legado, porque afinal, gente, essa cidade é uma cidade de trade, gente, uma cidade de tradição. Campo Grande é uma cidade de tradição, claro. Tiveram 9 filhos, 7 vingaram. 3 meninas, 4 meninos. E coube a Lídia e aos meninos levar o nome na família Baís, porque afinal de contas, na família italiana, a mulher quando se casa não leva o sobrenome de solteira. E tampouco nomeia os seus filhos com seu sobrenome. Então coube a Lídia, aquela que um dia disse que iria para entrar para a história, o povo duvidou. Mas hoje eu estou aqui, justamente para contar a história de Lídia. Ela nasceu muito antes da energia elétrica, muito antes da máquina de lavar, muito antes de muita coisa. No dia 22 de abril de 1900, numa época que a mulher, o pai ou o marido. Menina pequena, nunca passou de 1,5 metros, nem pesou mais de 40 quilos. Rostinho redondo, cachinho nos cabelos. Os seus vestidos de fita lhe deixavam, tão bonita que mais parecia era uma boneca. Cedo foi estudar em Assunção, no Paraguai, com suas irmãs. Porque, afinal de contas, o vilarejo que ela morava, qualquer coisa além de ler e escrever tinha de recorrer
a capital do país vizinho. Aos 7 anos já estava estudando no Rio Grande do Sul, sozinha no internato. Sua educação foi uma peregrinação por muitos internatos, por uma educação amorosa, mas ela só encontrou uma educação opressora e patriarcal. Na escola, aprendi a ser moça comportada, a cruzar as pernas, a obedecer, a costurar, a bordar. Acho que até fazer a bainha dos coelhos das crianças de me ensinar naquela época. Pois é. Lídia recatada. E do lado. Dá para acreditar? Pois é. As irmãs não tardaram a pegar peso e idade e ficarem em casa para poder cuidar de plantas, de animais. A condição abastada da família permitiu que os filhos estudassem em vários lugares, inclusive do mundo. Dizem que um deles foi estudar na Inglaterra com filhos de reis e rainhas. Mas, gente, isso não era de graça. Tinha que voltar para Campo Grande fazer o quê? Cuidar da vaca. Porque, afinal de contas, a vaca é uma coisa importante. Pois é. Mas Lídia não queria nada disso. Lídia era inquieta demais. Lídia era inquieta demais. Lídia era viva demais, curiosa demais, inquieta demais. Ela não queria nada disso. Não queria nada disso. Tanto é que ela pinta um micróbio da fusarca, uma caveira, uma coisa transcendental que não tem tempo de vida e morte, num corpo de mulher. Uma mulher micróbio que entra dentro das pessoas, sei lá. Mas não tardou de começar a adoecer de medo, tristeza, dor e solidão. Em casa, curava-se de uma cegueira temporária ou de uma anemia de tantos vermífugos que tomava. Porque afinal, gente, naquela época, medicina precária, sem antibiótico, doença se curava com o ar do campo, que não tinha agrotóxico, com o caldo de galinha, que comia milho que não era transgênico, com leite de vaca, que não tinha hormônio. E assim as pessoas se curavam. Mas não tardou de Lídia, quando ela começou a perceber que adoecer era um passaporte. Era um passaporte para se livrar dos conflitos, sair daquela bagunça toda. Quando ela começou a perceber que adoecer começou a provocar as suas doenças, se jogava no chão, ao relento, não comia, tomava banho de chuva, não se cuidava somente para adoecer e de alguma forma assim conseguir se livrar daquele ninho espinhoso. Inquieta demais, curiosa demais, inquieta demais, curiosa demais, viva demais. O que fazer nesta aldeia? O que fazer nesta aldeia? Se perguntou isso muitas vezes. No Rio de Janeiro, foi estudar na Escola Imaculada Conceição. E lá ela conseguiu uma permissão para fazer umas aulas extras com os renomados irmãos Bernardelli, filhos de artistas italianos que haviam percorrido o mundo com a arte da pintura e da escultura. Lídia, que já havia percebido o poder que a arte tinha para se expressar, seja numa pincelada forte de tinta, ou seja num traço mais marcado,
Ela bradava a quem quisesse ouvir. Pintar ajuda a afastar as mazelas humanas. Mas é uma febre que passa. Passa. Só resta depois uma palheta seca de tintas. Sua arte ganhou contornos, forma e conteúdo com os irmãos Bernardelli. Fez muitas amizades e sempre saía comportada, quase como uma freira, porque afinal já tinha transgredido tantas coisas. Como ela ia se manter? Afinal de contas, naquela época a artista era doida, gente, ou safada, né? Só naquela época. Claro. E assim ela se manteve, com tanta correspondência, que há cartas que ela escreveu e trocou com o presidente Getúlio Vargas. Tanto é que pintou a ele num quadro, de bombacha e tudo, no lugar de Napoleão Bonaparte. E fez uma fotocolagem dela no lugar da bandeira do Brasil. Uma coisa muito incomum para aquela época. Uma mulher ater-se às questões políticas. A cada viagem, ela foi estabelecendo uma coleção de conhecimento. Arte, mitologia, filosofia, poesia. Lídia foi acumulando muito conhecimento, ela acumulou muito conhecimento. Mas ela era curiosa demais, inquieta demais, curiosa demais, inquieta demais, Campo Grande pequeno demais, Rio de Janeiro pequeno demais, inquieta demais, curiosa demais, o Brasil pequeno demais. Teve um dia que ela soube que seu cunhado, Vespasiano Barbosa Martins, iria para a Europa fazer um curso. Itália, Alemanha, França, Inglaterra. Que alegria rever os parentes na Itália. Mas como que ela poderia conhecer os museus? Como que ela poderia passear? O que ela podia fazer se naquela época uma mulher não podia sair sozinha? Como resolver isso? Como ter liberdade naquela época? Como poder trafegar pelo mundo? Na mala que ela levou as roupas de seu irmão Maitão. Alemanha, Itália, França, vestida de homem. Imagine, naquela época uma mulher não podia andar sozinha. Bares, cafés. O que fazer em Paris? Como se movimentar? Como fazer? Cafés, museus, bordéis, toda a liberdade que uma mulher não podia conhecer, conversar com homens, saber o que eles pensam, o que eles falam, que liberdade eles têm que as mulheres jamais provaram. Livre, livre, livre.
das fofocas de Campo Grande. Gente, porque afinal de contas, a vida privada dela era pública. Parece que eu ouço as tiazinhas falando assim: olha, Bernardo e Amélia perderam os peios com essa guria. Tu já falou? Ela foi pro mundo vestida de homem. Será que ela é? Ai, não sei. Tem que pôr tento nessa guria. E cada vez que ela ouvia isso, ela dizia: não se pode pôr peias a quem veio ao mundo para mostrar aos outros e criar coisas que jamais sonharam. Firme e determinada. Em Paris. Paris foi decisivo em sua vida. Lá ela conheceu Ismael Neri, poeta, pintor, escritor, surrealista. E com ele conheceu a corrente filosófica chamada essencialismo, onde o artista é um próprio emissor divino, onde o humano é divino e o divino é humano, como nessa obra, por exemplo, que ela separa todos os seus opressores, que são masculinos, não sei porquê, e onde ela busca refúgio no divino, arrebentando as suas correntes. Ismael mudou a sua vida para sempre, mas também mudou porque conheceu a mãe de Ismael Neri. Gente, ela era uma monja franciscana que havia sido casada, havia tido filhos, e ao ficar viúva entrou para a Ordem de São Francisco. De volta a Campo Grande, depois de conhecer uma liberdade desmesurada, de frequentar lugares inimagináveis, ela tenta convencer ao pai a novamente morar no Rio de Janeiro, mas não como interna. Parece que eu estou vendo o diálogo dos dois, ela pedindo e o pai respondendo: mas porca miséria, Lídia, o que é que tu quer agora? Ser artista, pra quê, guria? Tu tem que estudar. Não tem que estudar, porque afinal de contas a mulher tem que fazer o quê? A mulher tem que casar, tem que ter filho, papai. Pra que essa coisa toda de viajar, de estudar? Não sei o que ela falou, mas o pai cedeu. Mas tinha uma condição. Desde que seu irmão Aidano, o irmão Aidano, fosse junto. Mas quis a vida que Aidano partisse muito antes que Lídia pudesse realizar o seu sonho. Aidano morreu. Mas isso não foi um problema para ela. 20 dias depois da morte do irmão, numa noite, na casa do irmão em São Paulo, ela pulou a janela e fugiu para o Rio de Janeiro. Mal colocou a mala no chão. Uma carta do irmão, que o irmão trouxe do pai,
Porque afinal de contas o Rio, gente, não tinha tantos hotéis para ficar, né? Mas a carta dizia: porca miséria, Lídia. Tu veio de novo com essa história de querer estudar. Eu não sei onde é que tu vai parar de envergonhar nossa família quando? Por que tu faz isso? Pare com isso e volta para casa agora. Lídia, quando leu a carta, só disse para o irmão: eu não nasci para casar e nem para ter filhos. Lídia não voltou. E o pai cumpriu a promessa. Algum dinheiro lhe chegava pela partilha do gado que era feita anualmente entre os irmãos. Alguma coisa que dava para pagar um pouco do hotel, os Bernardelli. Lídia isolada da família, cada vez mais. Toda a ciência oculta lhe batia a porta. Espiritismo, umbanda, longas meditações, longos jejuns. Lídia é internada numa clínica para doentes mentais. Louca. Louca. Oi. Por que você cortou seu cabelo? Você é louca, adivinhou? Louca, coisa de louca, 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 muito louca. Ah, deixa eu ver. Você é casado? Tem filhos? Quantos? Com a mesma mulher? Ah, com quantos, com quantas? Com 2. Gente, por isso que perdeu o cara. Só deu 2 filhos pra ele, coisa de doida, louca. Louca, essa primeira mulher, ela é louca, com certeza. Oi, tudo bem? Você trabalha? Você não trabalha, mas tem uma filha. Ah, quantas filhas você tem? Ai, só uma, gente, interna ela, tem que ter meia dúzia, coisa de louca, gente. Esse negócio de ser só uma não dá certo, não. Você tem mãe? Ela trabalha? Ela trabalha. Ela é louca. Como é que ela trabalha? Trabalha fora de casa? É louca. Interna sua mãe, menina, é louca ela. É louca. Deixa eu ver, deixa eu achar mais alguém. Ai, tudo bem. Você gosta de fazer o quê? De quase tudo. Mas o que é que a tua alma deixa assim você vibrar e feliz? Neste exato momento, assistindo você. É louca, gente. Querendo assistir. É louca. Interna essa mulher. Louca. 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 Louca só pode ser aquela que vai pro culto carregando o útero vazio. Louca, aquela que corta o cabelo. Louca. A louca, aquela que tem outra religião diferente da família. Louca. Louca, aquela que estuda. Louca, aquela inquieta. Louca. 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 Louca que nem Joana d'Arc. Louca. Louca que nem Joana d'Arc. Cadê a Joana? Tá aqui. Que nem a Joana d'Arc. Nesse quadro, Lídia, em homenagem a Joana d'Arc, é a própria Joana, numa cena corriqueira do Pantanal com seu cachorro.
com sua lança. Joana, que foi aquela que, desobedecendo o pai e atendendo ao desígnio divino, foi para os campos libertar a França. Aqui, Lídia também se sente Joana, porque aqui também ela é isolada, sente preconceito, é apontada, discriminada, louca. Mas mesmo assim, louca, ela fez uma exposição na Policlínica Rio de Janeiro, com a ajuda do poeta Murilo Mendes e com a ajuda também de Vespasiano, seu cunhado. Ela conseguiu montar uma exposição. Teve 2 notas nos jornais que diziam da proeminente artista do interior do Brasil. Mas louca, interditada, o que é que faz uma louca? Interditada. Lídia, interditada e louca. Lídia, se casa. Pararam, 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 pam, 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 pararam, pam, 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 pararam, pararam, pam, 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 pararam. Ela se casou, só no civil, com o filho do seu advogado, e não consumou o casamento. Livrou-se da interdição, mudou de dono. Sabe, não consumou o casamento, você entendeu, né? Não rolou, não aconteceu. Não foi, né, gente? Foi 5 dias, ela sumiu da vida do cara. Dali a alguns anos, anulou o casamento. Que vergonha. Imagina a tragédia para a família ter uma filha separada, né, gente? Naquela altura do campeonato. Mas tragédia, quando vem, ela não vem. Ela vem a galope. Naquele ano, a família viu outra tragédia acontecer. A Maria Fumaça. Bernardo não viu. Nem ouviu a tempo. A Maria Fumaça. Bernardo morreu atropelado. O que aconteceu na alma de Bernardo naquele dia? Morreu. Após a morte do pai, Lídia e a mãe vão morar na casa da Rua 15, do lado da igreja Santo Antônio. Lá, ela resolveu abrir o seu sonhado Museu Baez. Chegou a imprimir cartões de visita, com dia, data e horário, para a visitação. Mas acontece, gente, que a procura foi tão pequena que ela desiste.
30 anos, cada vez mais solitária, parou de pintar. É nessa época que a música começa a ser a sua grande companhia. Quando Lídia sentava ao piano, um halo luminoso se fazia em volta dela. E foi também nessa época que ela gravou 50 músicas. Violino, violão, flauta, piano e harpa. Foram os 5 instrumentos que ela utilizou para gravar e compor as 50 músicas. Até hoje, inéditas. Ninguém sabe o que tem lá dentro. Há uma carta de um médium do Rio de Janeiro que diz que ela recebeu o espírito de Mozart e Beethoven. Eu fico muito curiosa em saber o que tem lá dentro. Lídia, com 30 anos, cada vez mais isolada. Cada vez mais reclusa. Começa a dar passagem a uma vida missionária. Lídia compõe a Santa Ceia e na Santa Ceia ela se pinta como a 13ª da mesa de Jesus Cristo, ao ladinho dele, a 13ª apóstola. Reivindica aqui o lugar da mulher no divino. Lídia cada vez mais isolada. Cedo acordava. Alpargatas nos pés. Meias daquelas grossas, imagina naquele calor do Campo Grande. Boina na cabeça. Vestido longo. Depois que o pai morreu, ela não ficou sozinha. Muitos empregados, afiliados, geralmente pessoas que não tinham possibilidade de trabalho, que eram oriundas de outras religiões, recebiam acolhimento em sua casa. Umbandistas, espíritas, eram geralmente as pessoas que ela acolhia. Na parte superior da casa, que era uma casa grande, um quarto chamava atenção pequeno pela placa que exibia o claustro. Lá dentro, santos de todas as religiões, livros sagrados, os seus quadros, alguns embrulhados, outros numa mala, sempre esperando como se estivesse querendo partir. A cozinheira da casa sabia que sempre tinha que ter muita comida. Porque, afinal de contas, filas de pessoas se colocavam na porta, aceitam pão. Filas de gente esperando uma comida, uma bula de remédio, uma consulta. Terras, casas para quem não tinha onde morar. Pegou uma fazenda que ela tinha recebido, loteou e fez casinha em cima, assim, sabe? Colocou gente para morar. Alguns pagavam aluguel, a maioria não.
embora nunca tenha sido política, Lídia mapeou a cidade. Nomeou as praças, ruas. Numa época que as coisas se resolviam na bala nessa terra, Lídia semeava amor, Lídia semeava compaixão. Lídia criou um halo, um espaço, doou terrenos para todas as religiões, umbandistas, espíritas, católicos, quase como se ela estivesse preparando esta terra para ser uma terra do espírito de todos. A casa ficou cada vez mais entulhada. Tão entulhada que nos últimos tempos ela colocou uma cama pertinho assim, debaixo da escada, perto do telefone. Tão entulhada que ela teve que arrumar um lugar para colocar os seus bichos. 300 gatos e 300 cachorros que ela recolheu de rua. Deixava alguém morar em uma dessas suas casas para cuidar dos seus bichos. Veterinário. O açougueiro deve ter ficado rico, gente, na época tinha ração, hein? O açougueiro deve ter ficado bem rico. Mas o seu amor por animais não acabava por aí não, gente. Galinhas, patos, passarinhos de monte, alguns soltos e alguns em gaiola. Mas o xodó era um macaquinho que ela carregava no ombro. Sim, Lídia e seu amor por animais. Cada vez mais isolada, cada vez mais silenciosa. Uma pessoa muito estranha para aquele lugar. Muito estranha. Ela tentou entrar na Ordem de São Francisco. Oficialmente não conseguiu, criou sua própria ordem. Quem transgride, transgride tudo, né, gente? Olha aí. Muito conhecimento acumulou em sua vida. Muita sabedoria acumulou em sua vida. E xingue, por favor, os livros. Para quem odeia os livros. E xingue, tarô. Traz aqui. Pode trazer. Ah, que bom. E xingue, tarô. Cabala judaica. Budismo. Madame Blavatsky, uma mulher que percorreu o mundo em 1800 sozinha e criou a teosofia. Muito conhecimento Lídia acumulou. Aquilo que a libertou foi criando uma barreira para o mundo. O conhecimento. Incompreendida demais, inquieta demais, herdou demais, viveu demais, intensa demais, viva demais, isolada demais, incompreendida demais, rejeitada demais, reclusa demais. Lídia ceifou o mato grosso. Mas foi com o seu pincel.
Lídia coloriu o Campo Grande, mas foi com tintas e não foi com sangue. Lídia compôs uma música até hoje inaudível do seu feminino. A patronesse das artes, a precursora do moderno em Campo Grande, uma feminista desta terra. Na Ordem de São Francisco, ela recebe o nome de Maria Teresa Trindade. Senhor, fazei-me instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvidas, que eu leve a fé. Onde houver erro, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Senhor, fazei que eu procure mais consolar que ser consolada, compreender que ser compreendida, amar que ser amada, pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. Lídia Trindade Baís, Campo Grande, 1985. Gratidão pela participação de todos. Intenso, né? Intenso. É forte. É bonito e me sinto muito honrada de contar essa história. Muito emocionada de estar nessa casa. Muito grata pela direção da minha diretora Tati.